Então, bom dia a todos. Hoje, dia 25 de novembro, finalizando este mês, nós vamos às apresentações dos trabalhos sobre planejamento de uma pesquisa. Na verdade, este grupo, ele já planejou essa pesquisa e também já aplicou e trouxe resultados. Então, ele é mais do que um planejamento de um projeto. Ele já é a sua pesquisa também, tá bom? Vamos iniciar as apresentações. Grupo 1, por favor. Tá bom. Pode colocar em tela cheia, se você preferir. Isso. Muito bem. Planejamento e execução de uma pesquisa. Pesquisamos sobre qual a cor favorita das pessoas. Então, montamos um gráfico com base nisso. A escolha do tema foi por meio de um consenso com os participantes do grupo. Fizemos Por favor, os participantes do grupo. Quais são os participantes do grupo? É a Nicole, a Manuela, a Ana Beatriz, a Daniela e o João Pedro. Tudo bem. Fizemos a seguinte pergunta: qual a sua cor favorita? As opções eram preto, roxo, branco, verde claro e azul. Nós coletamos os votos perguntando a eles em um grupo só com os alunos. Mas como alguns não estavam, foi necessário perguntar separadamente e fazer uma lista de todos os alunos da turma para ter certeza de quantas pessoas já haviam votado ou não. Também perguntamos para a família dos integrantes do grupo, tendo assim no total 48 votos. A tabela a seguir mostra a distribuição dos votos, que é essa tabela aqui. Os dados da tabela mostram o percentual das cores votadas pelos alunos e seus familiares. A visualização dos dados da tabela nos faz perceber uma pequena diferença entre as cores mais votadas, que são o preto e azul. Percebe-se também uma pequena diferença entre o verde e o roxo. O gráfico abaixo está representando o resultado da nossa pesquisa em percentual. O resultado dos 48 votos ficou assim: 8% para o roxo foram 4 votos, 11% para o verde claro foram 5 votos, 17% foi para o branco, que ele teve 8 votos, 31% foi para o azul, ele teve 15 votos, 33% foi para o preto e ele teve 16 votos. O nosso gráfico também não tem solução, pois ele é uma opinião de cada um sobre sua cor favorita. Muito bem. Vamos, só pode deixar aberto, não fecha ainda o seu trabalho. Vamos só as considerações aqui para a gente não passar por coisas que são erradas, né? Volta lá só um pouquinho. Isso. Esse gráfico de percentual, que é o gráfico dos setores, está correto. Só sobe ele um pouquinho. Você colocou cores favoritas no lado, né? Poderia ficar em cima, né? O título, percentual. Isso você já colocou com as cores no próprio gráfico. Eles poderiam ficar tipo legenda também. O grupo, tá? Eu tô falando isso pro grupo, tá? Poderia ter colocado como legenda, né? Mas ali tá tudo certinho. Volta só um pouquinho do que vocês falam de tabela. A questão da tabela, isso aqui é um gráfico de barras, tá, gente? Isso é um gráfico de barras. Vocês fizeram 2 tipos de gráfico. Um com percentual e um com de barras. Está errado isso? Não. Só que isso não é uma tabela. Isso é um gráfico. Para ser tabela, vocês deveriam ter colocado assim, ó. Fazer uma tabela, poderia ser na vertical, horizontal aqui, né? E colocar aqui as cores e o número de votos. Então, poderia ser dividido assim, ó, dessa forma, ó. Cores e número de votos, né? E aí colocava aqui, ó, cor preta, e colocava aqui a quantidade de votos. Azul e a quantidade de votos. Então, isso aqui é uma tabela, tá bom? Isso que vocês fizeram foram 2 tipos de gráficos, só para deixar claro.
Vocês poderiam ter feito isso? Sim, sem problemas, demonstraram isso, não teve problema. Vocês optaram pelo tema de saber somente, né? Por que vocês queriam saber quais as cores? O que lhes levava a essa questão, assim, de fazer uma pergunta de quais as cores preferidas? Na verdade, a gente tinha duas opções que a gente tinha pegado. Mas a gente acabou escolhendo uma pelo consenso que o grupo votou. Porque a gente fez meio que uma votação entre a gente sobre qual seria o plano escolhido. Uhum. E daí... Quanto a isso, Ana, não tem problema. É essa questão da votação, tudo. Mas assim, ó, por exemplo, por que vocês pensaram em cores? Por que vocês pensaram em perguntar para as pessoas sobre qual a cor preferida? Por que, assim? Tinha alguma... Só para saber a mesma quantidade de cor que cada um prefere, assim, é isso? Eu acho que o nosso pensamento mesmo foi descobrir e saber um pouquinho mais sobre, tipo, os alunos da nossa sala. Então, como cada um deu uma ideia de sua cor favorita, meio que a gente também perceberia se tinham pessoas com opiniões iguais à nossa. Ah, que legal, isso é importante, ó. Então, vocês perceberam que, olha só, essas são coisas que eu não estou sabendo, mas vocês sabem. E isso sempre é bom colocar quando a gente fala no tema ali no início. Então, assim, ó, nosso grupo gosta dessas e dessas cores. A gente vai fazer uma pesquisa, ver se há um consenso geral. E aí sim tem uma conclusão, a conclusão que você colocou agora. Sim, as cores que nós preferimos, a gente viu que na pesquisa também foi dessa forma. Ou não, poderia ter sido diferente. Você entendeu? Sim, é porque, na verdade, cada um deu uma opção de cor. A Manu deu preto, eu dei roxo, se eu não me engano, o João deu verde claro, a Nicole deu branco e a Dani deu azul claro. Então, cada uma tinha uma cor favorita. Também a gente buscou opiniões parecidas com a nossa. Coloca o gráfico para mim de novo, esse da barra ali, quero ver. Olha só, então quer dizer que isso vocês podem colocar tipo numa conclusão de um trabalho, tá? Escrever assim, então vocês podem terminar ele ainda, escrever essa conclusão e depois vocês enviam para o meu e-mail. Colocando ali, ó, então que vocês fizeram essa pesquisa e vocês concluíram que as pessoas preferem mais, né, o preto, e isso também é o aluno que sugeriu, então tem mais cor. E aquele que gosta de roxo, a gente percebeu que tem menos pessoas que gostam. Enfim, vocês podem colocar, então, tanto lá no tema, né, explicar melhor por que vocês fizeram e colocar essa conclusão, ok? Ok. Ficou maravilhoso. Muito obrigada. Todos participaram? Não. Não, todos escreveram um pouco. Na verdade, a gente separou as perguntas para cada um responder e também separamos quem que ia fazer o quê. Em questão do gráfico, a tabela, os votos e tudo mais. Tudo bem. Veja sempre assim, né, gente? Quando a gente faz um trabalho em grupo, uns têm mais facilidade com algumas coisas, por exemplo, compartilhar tela, explicar oralmente, outros fazem os gráficos, outros calculam, uns escrevem melhor, tem uma redação melhor. Então, num trabalho de grupo, isso é muito importante. Todo mundo se unir, todo mundo fazer uma parte, conferir antes de enviar. Vamos dar uma olhada, vamos todo mundo ler juntos, vamos ver se está certo, ver se não tem erros de português, ver se está tudo organizadinho. Tá bom? Então, é assim que a gente deve trabalhar. É um time. Um time, a gente não é igual, a gente pensa diferente, mas a gente joga junto com o time para poder alcançar um bom resultado. Obrigada pelo grupo, obrigada por iniciarem, porque eu sei que iniciar sempre é um pouquinho mais complicado, dá um frio, assim, né? Uma gastura, como diz o outro, né? Mas isso passa, tá? Gostei muito, parabéns. Vamos para o próximo grupo? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Alguém do grupo gostaria de falar? Mais alguém do grupo gostaria de colocar algo? O professor, não, comigo fazer a tabela.
Então, você pode deixar ali o gráfico, mas se vocês querem melhorar o trabalho de vocês, porque eu estou dando uma nota de apresentação e a outra nota é do trabalho correto enviado. Essa nota eu ainda não dei, porque eu vou esperar vocês me enviarem hoje com todas as correções que tem que ser feitas, tá? Então, vocês podem enviar até final de semana, que daí eu vou corrigir. Então, se você quiser colocar ali a tabela, que eu acho bem interessante você colocar, vocês, né, do grupo, alguém coloca a tabela, outro faz a redação, né, arruma o tema inicial, coloca a conclusão, e aí sim vocês enviam, eu acho que vai ser bem melhor, tá bom? E aí não precisa fazer em PowerPoint, vocês podem fazer nessa forma de apresentação de Word mesmo que vocês aqui também fizeram. Eu sei que vocês enviaram para mim também em forma de PowerPoint, né? Para apresentação, é bom fazer em PowerPoint, mas para enviar o trabalho é melhor dessa forma em Word. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém gostaria de conversar, de falar alguma coisa? Algum grupo gostaria de falar algo sobre a pesquisa deles, sobre o trabalho deles? Gostaria de fazer alguma pergunta, contribuir, parabenizar, nada? Não, acho que eu só queria dizer que eu gostei muito do trabalho de vocês, ficou muito bom. Isso mesmo. A gente sempre deve elogiar também os nossos, né, digamos, oponentes, mas eles são nossos pares, né, nossos colegas, né? Se o trabalho é bem feito, a gente aprende com ele, né? Então, isso, lá. Oi, Camila. Desculpa te interromper, mas é que o Pedro ele só vai chegar na outra aula, não vai ser nem nessa aula, ele vai faltar essa aula. Daí só apresentaria eu e o Arthur. Vocês apresentam. Quem faltou não ganha nota de apresentação, tá bom? Tá bom. Quem é o próximo grupo, então? Pode ser pela sequência, o grupo 2, ou algum outro grupo quer se candidatar? Ninguém está se candidatando? Então, abre o trabalho grupo 2, por favor. Grupo 2, Ana Clara, Felipe, Júlia, Maria Clara, Paula. É isso? Sim, Prof. Podem abrir. Desconectada, tu me chamou. Vamos lá? Grupo 2, por favor. A gente pediu para você apresentar. Ah, vocês estão mandando desculpa, para o WhatsApp? Sim, você respondeu. Grupo 2, então deixa eu ver aqui. Ah, sim, vocês que pediram. Desculpa, gente, perdão. Vamos lá, vou apresentar aqui. Não tem problema. Eu confundi aqui. Aqui. Janela. Abri aqui. Trabalho. Ai, fechei. Grupo 2. Abriu? Abriu? Sim. Abriu. Muito bem. Pode começar a falar. Esse é um trabalho de matemática sobre o gráfico e a gente quis pegar alguma coisa que tenha relação com a escola. Então,
Então, o nosso grupo é eu, Ana Clara, Felipe, Maria Clara, Júlia, Paula e Yasmin. Abriu para vocês o tema? Abriu. Tá. Podem falar sobre o tema. Ana, você ainda continua? Sim. A gente escolheu esse tema por causa do hábito de leitura da turma e porque a gente estava lendo um livro. Então, a gente queria ver o que a gente poderia fazer para melhorar, para as pessoas terem mais o hábito de ler pelo menos um livro, assim, por mês, ou pelo menos, assim, não ler um livro, assim, por mês, mas que tenham mais esse hábito de querer ler. Então, o tema é o hábito de leitura, ou quantos livros você lê por um ano. Muito bom. Pesquisa. Para descobrirmos mais sobre os hábitos de leitura da turma, realizamos 3 perguntas para 25 alunos. A primeira pergunta foi: quantos livros você leu esse ano? A segunda foi: quem influenciou você a ler? E a última pergunta foi: motivação da leitura. Depois organizamos as respostas em tabelas. Pode ver. Segundo a tabela da pesquisa que nós fizemos, para 25 para o de 1 a 3 foram 2 alunos. De 3 a 5 foram 3 alunos. De 5 a 8 foram 2 alunos. E mais de 8 foram 5 alunos. Quem influenciou você a ler? Foi a outra pergunta que fizemos para os alunos. Pais ou responsáveis foram 10 alunos. Algum professor ou professora, 6 alunos. Amigo ou parente, 1 aluno. E ninguém especificou 8 alunos. Abriu para vocês? É a terceira tabela? Sim, abriu. Ainda falta uma tabela. Quem vai falar? Alguém está falando? Eu não estou ouvindo. Não. Acho que o Felipe teria que continuar, né? Não é isso? É, Laura, agora o Felipe teria que continuar. Daí, a terceira pergunta que fizemos para os alunos. Motivação da leitura. A primeira resposta. Gosto pela leitura, 7 alunos. Obrigatório da escola, 7 alunos. Motivos religiosos, 0 alunos. Ler livros por filmes, séries de jogos de videogame, 11 alunos. Muito boa essa pesquisa. Professora, agora eu. A gente fez livros lidos, influência da leitura e a motivação da leitura. Ah, 3 gráficos. Vocês fizeram das 3 De perguntas. tabela, a gente fez a tabela. Tá. Muito bem. Que tipo de gráfico é esse? Tabela. A gente fez um gráfico de coluna, professora. Isso, colunas verticais ou horizontais? A gente estava pensando e acabamos optando pelo vertical. Isso, muito bem. E Conclusão. Então, a conclusão, a gente pode chegar à conclusão que a maioria dos alunos lê de 1 a 5 livros. São mais influenciados a ler pelos pais. E leem livros de jogos, ou filmes ou séries.
Os alunos não leem conforme o indicado pelo nosso professor de português, Daniel. Ele recomenda ler 12 livros anualmente. Opa, estamos devendo então. Solução. Para resolver essa questão, os pais poderiam incentivar mais as crianças a ler dentro de casa e os professores poderiam recomendar livros que não tenham função acadêmica, mas sim conteúdos divertidos e interessantes para os alunos adquirirem o hábito de ler. Também poderiam haver uma troca mensal de livros entre os alunos. Muito bom. E agora, o que vocês têm para me dizer? Mais alguma coisa? Não, prof, a gente mais colocou o que a gente queria dizer no trabalho mesmo. Tá tudo no trabalho. E ficou muito claro, muito objetivo. Vocês todos construíram isso? Trabalharam juntos? Sim, a gente se organizou em reuniões, que um dos integrantes não puderam participar, mas depois esse integrante corrigiu o trabalho pra gente. Conseguiram entender bem essa construção de gráficos, né? A construção de tabelas, ficaram muito bonitos, muito claros, claro, mas vocês entenderam como fazer? Vocês fizeram aonde? No Excel, outro programa? Como é que foi? A gente usou o Excel no PowerPoint. Tem uma opção de fazer isso. Ótimo! Então tá, eu só tenho que parabenizá-los, está maravilhoso também, tá? Aí o de vocês não precisa de correções, pode ficar assim mesmo, em cima disso eu dou a nota, tá bom? Ok, prof, muito obrigada. Vocês têm mais algo a acrescentar, algo a falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que eu não tenho nada a perguntar, só dizer que a pesquisa deles foi muito interessante. Pois é, eu ia falar isso aí também. Então, quer dizer que nós temos um projeto de pesquisa do 6º ano que nós vamos levar para a escola, né? E pode ser implantado, não pode? Esse foi o objetivo da pesquisa, prof. A gente poder implantar essas coisas na escola. Vamos ver tudo isso. Isso é só uma sementinha. Vamos fazer ela crescer agora, tá bom? Então tá. Mais alguém? Alguém de outro grupo que gostaria de comentar, fazer alguma pergunta para o grupo? Não? Então vamos à apresentação do grupo 3, por favor. Pode compartilhar. Prof, qual seria o grupo 3? O grupo 3, deixa eu ver aqui. Grupo 3. Camille, é o seu grupo. Ok, prof. Ô, prof, eu acabei de enviar pro teu WhatsApp. Tu pode apresentar pra gente? Posso, deixa eu abrir ele agora. Só um pouquinho. Grupo 4 já se prepara. Não é esse. Acho que eu baixei errado. Camille, seu grupo? Ah, tá aqui. É. Deixa eu abrir aqui. Agora acho que deu. Aqui. Vamos lá. Compartilhou? Não, né?
Não. Agora vai. Deixa eu ver. Pronto. Agora vai compartilhar. Compartilhou? Compartilhou. Então tá. Pode iniciar a apresentação. Ô, prof, o nosso trabalho é eu, o Arthur e o Pedro, mas o Pedro ele não vai poder participar dessa aula, então só vamos fazer eu e o Arthur. Tá bom. O Arthur pode começar a ler ali. Tá. O ano de 2020 iniciou de uma forma muito diferente, como ninguém imaginava. O vírus da Covid obrigou as pessoas a se isolarem, viverem na quarentena com os hábitos rígidos, com a higiene, que perderam a liberdade, uma mudança que trouxe um desequilíbrio social e emocional na vida de todos. A gente fez uma pesquisa com 23 estudantes, perguntando como que eles estavam se sentindo nessas aulas online. A gente perguntou se eles estavam satisfeitos, insatisfeitos, felizes ou solitários. Muitas pessoas falaram que estavam insatisfeitos porque é muito triste ficar longe dos colegas, dos professores e também por ter que ficar na frente do celular ou do computador a manhã toda. E também por causa que não pode sair de casa. E, prof, a gente fez essa pesquisa com alunos de 8 a 14 anos. E daí essa parte aqui, o Pedro que ia ler, né? Então, eu acho melhor eu ler. Como estão os estudantes na pandemia? Os sentimentos são alegres, solitários, satisfeitos e insatisfeitos. Número de alunos. Alegre, 5 alunos. Solitário, 10. Satisfeito, 5. E insatisfeito, 20. Esse daí é o gráfico que a gente fez. Prof, daí a gente colocou essas imagens sobre mostrando os alunos nessa pandemia usando máscara, salas vazias, né? Porque é muito triste o que está acontecendo. E é isso. Muito bem. Muito bem. Vamos só algumas observações aqui. A tabela ficou maravilhosa, bate com as informações que vocês colocaram. Vocês iniciaram muito bem o trabalho de vocês, colocando assim, explicando um pouco sobre o que vocês, né? Porque da pergunta, então antes disso vocês abordaram que a Covid, sobre o ano de 2020, né? E aí colocaram por que levaram vocês, né? Levou vocês a fazer essa pergunta e as opções de resposta, tá tudo certinho. Colocaram isso na tabela, só que o gráfico tá com problemas. Ô, prof, assim, ó, como eu te enviei lá, eu não consegui salvar ele no computador, então eu tive que arrumar um jeito de fazer. Só que eu posso tentar compartilhar a tela e colocar um gráfico certo, mas eu não sei se tu vai querer. É porque eu também te mandei por e-mail. Sim, não, só um pouquinho, Camila, deixa eu só te explicar. Como é que tu vais arrumar o gráfico? Deixa eu te explicar como é que tu vais arrumar. Tu vai pegar essa tabela aqui, ó, selecionar isso aqui. Na aula de semana passada, eu mostro para vocês o passo a passo. Eu faço no Excel, mas você pode conversar com seus colegas, eles vão te mostrar em outros lugares para fazer. Até aqui no Word, tá? É só selecionar, colocar aqui, ó, inserir gráficos, e aí você vai ter o gráfico de colunas e ele vai desenhar ele para você certinho, tá? Você não precisa fazer a mão. Você só vai lá fazer isso, tá bom? Ou você pode fazer a mesma coisa lá no Excel. Por quê? Porque tem que deixar correto o gráfico com os dados. Veja, 5 pessoas responderam alegres. Tá aqui. Solitário foram 10, mas você colocou ele aqui embaixo, ó, 2 pessoas. E não Sim, pode. prof. E outro, o satisfeito. Satisfeito são 5, é o contrário. E o insatisfeito, o gráfico tem que ser maior que 10 aqui, ó. Ele tem que ser até 20, tá? Por quê? Porque você tem 20 pessoas que responderam insatisfeito.
Essa barra do insatisfeito é a maior. Então, isso tem que ser muito certo. Porque senão, se a gente... E é isso que nós estamos aprendendo, tá? Eu não estou falando... eu estou ensinando, tá bom? Entendam isso. Ensinando. Então, por vezes, a gente vê coisas erradas até publicadas, né? Até feitas e as pessoas não observam direito. Por exemplo, se não colocar a tabela só o gráfico, as pessoas vão fazer uma leitura errada desse gráfico. Então, para a gente fazer direitinho, tá? A gente poder mostrar como é que os dados estão aí, e o gráfico, ele é visual dessa tabela, porque os dados já estão na tabela. Então, ele só vai refletir aqui o que você tem aqui na tabela. Então, eu estou ensinando você, Camille, e o seu grupo a fazer. Aí vocês selecionam os dados da tabela, vocês podem fazer no Word, o pessoal diz que pode ser no PowerPoint, pode ser no Excel, e onde você quiser. Vai lá, insere os dados e ele já vai fazer o gráfico automaticamente para ti, tá bom? Ah, tá, ok, prof. Obrigada. Isso. E aí, vocês tinham colocado, deixa eu ver, a conclusão de vocês está na tabela e no gráfico. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, ó, depois do gráfico, isso que você falou, tá, Nicole? Camille, que você explicou que por conta dessa pandemia, que a maioria falou insatisfeito. Então, tudo que você me explicou, você escreva aqui embaixo, tá bom? E aí, fecha. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Seja bem-vindo, Pedro. Seu grupo acabou de apresentar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Em relação ao trabalho do grupo? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Quem me mandou essa pergunta foi o Gabriel. E daí eu pensei que ele estava no grupo de vocês. Gabriel. É porque houve uma coisa no nosso grupo que se separou. Daí teve um rolo lá, mas já tá tudo certo. Desculpa a pergunta. Vamos explicar um pouquinho isso, Ana. É verdade. Um único grupo, os componentes do grupo não se compreenderam por mais que eu tentasse, tá? Dialoguei com eles, tentei. Infelizmente, eles não se compreenderam. Eles não quiseram fazer esse trabalho juntos. E aí houve uma divisão. Então, ficou, na verdade, um trio e uma dupla. Isso é triste. Para mim, é muito triste. Porque nós não somos únicos, né? Assim, nós não nos bastamos por nós mesmos. Nós não vivemos numa ilha. Cada um, tipo o Pequeno Príncipe, né? Ele, no mundo dele, até ele, o Pequeno Príncipe lá, ele tinha a sua rosa. Ele não era só. Ele tinha a rosa para companhia. E essa troca, a rosa falava com ele, ela não falava, mas a partir do momento que ela se abria, que ela estava bonita, ou quando ela morreu, ele entendeu, né, que precisa se alimentar essa relação. A gente precisa ouvir, a gente precisa falar, a gente precisa se entender. E esse trabalho é exatamente isso. Era para fazer isso com vocês. Nós estamos em plena pandemia e estamos tão sozinhos. Vocês viram a pesquisa do grupo? Tão sozinhos. Insatisfeitos porque nos sentimos sós. E aí, quando tivemos a oportunidade de fazer algo juntos, isso não ocorreu. Então, a gente precisa saber ceder, participar, né? Então, foi o único grupo da turma da manhã que aconteceu isso. Eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês. Que vocês levem isso para... Leiam o Pequeno Príncipe. Olhem para a vida de vocês agora nessa pandemia. O que a gente pode fazer? Eu não posso fazer dessa forma, mas quem sabe eu posso dessa? Será que eu não posso... eu não concordo com isso, mas será que se eu conversar, a gente não chega ao meio termo?
Tá? Então, muito mais do que fazer gráficos, tabelas, pesquisas, isso é vida. Levem para vocês. Pergunta, eu acho uma coisa Próximo. muito boa. Isso. Eu não falei para ninguém, porque não tinha necessidade, tinha que resolver com o grupo, tá, Arthur? Não, sim, só foi uma pergunta, né? De qualquer forma. Mas alguém completou a pergunta. É bom a gente, quem sabe, né? Todo mundo amadurece com isso. Todo mundo cresce. Ninguém é, né? É mais ou menos que alguém. Nós somos diferentes. Mas vocês todos são importantíssimos aqui para mim. E eu não deixei de ajudar ninguém por conta disso. Esse grupo do 3, então, que se dividiu, que é a dupla, vai apresentar agora? Sim, professora. Então pode compartilhar. Tá, eu vou compartilhar e o Gabriel vai fazer uma parte. Já está compartilhando. Gabriel, me avisa quando eu puder passar de slide. Pode começar. Pode colocar na tacinha ali embaixo. Isso, muito bom. Tá, Gabriel, posso começar? Pode. O nosso trabalho que ele fez de matemática foi o envio de atividades em excesso. O trabalho que iremos apresentar hoje fala sobre o envio de atividades em excesso. Por isso, fizemos a pesquisa para ver como os alunos do 6º ano matutino estão lidando com as atividades escolares. Aqui está o gráfico. Daí a tabela já está aí embaixo. Quantos alunos vocês entrevistaram? Foi 15. 15 alunos. Não, na verdade, das 3 perguntas, deu esse resultado aqui no gráfico parcial. Que vai estar no próximo slide as perguntas. Tá, então pode colocar. Ok? Professores essas foram as perguntas feitas. Os professores estão mandando muitas atividades. Eles mandam muitas atividades, mas você sempre faz tudo. Você acha que a quantidade de atividades que eles mandam é necessária? Aí, com o resultado do gráfico, que está aqui, esse é o resultado parcial. Não deu de fazer 3 gráficos. Tá. E aí o Gabriel fez a conclusão, que eu vou ler aqui. Pelo que dá para ver na pesquisa, é que uma boa parte dos alunos do ano do Roda Peão acham que os professores estão passando muita atividade. Volta só um pouquinho lá para a gente ver o gráfico. Aham. Próximo. Olha, o tema de vocês, maravilhoso, tá? Maravilhoso. O que faltou, só para vocês colocarem ali, né? Que não precisa me enviar em PowerPoint, pode ser, vocês podem fazer no Word e arrumar essa redação e enviar. Então, colocar a tabela. Então, vocês entrevistaram, pelo que eu vi aqui, 15 pessoas, 15 alunos. Se vocês entrevistaram 15 alunos, não foram 5, 2... Não, professora, a gente entrevistou 5 alunos, aí foi feito 3 perguntas, as mesmas perguntas para cada um. E esses foram resultados parciais, aqui ficou meio difícil de fazer 3 gráficos. Porque a gente não estava conseguindo passar por PowerPoint. Por isso.
Cabral ainda tá compartilhando a tela. Eu sei. Caiu a conexão dela. Alguém avisa lá no grupo. Ela falou que caiu a conexão, Lara. Ah, tá. Tudo certo, gente? Tudo de volta? Não tem. Tudo. A professora ficou com alguma dúvida ali que a professora estava falando? Então, o que eu estava falando do grupo, então, em relação a isso. Não ficou claro, tá? Então, tem que arrumar isso na tabela. Quantas pessoas vocês entrevistaram e colocar as respostas de cada pergunta, tá? Porque senão fica confuso o gráfico com as informações que vocês colocaram. Então, coloque a tabela, as 3 perguntas na tabela e as respostas das 3 perguntas. E em cima disso, vocês vão fazer o gráfico daí, tá? E aí, com isso, fecha o que vocês fizeram muito bem. Apresentar, o restante está excelente. Então, só essa parte do gráfico ele não condiz com aquilo que vocês me apresentaram. Não fecha, tá? Então, as informações que vocês colocaram ficou confuso naquele gráfico de vocês, ok? Então, só isso. Demais, muito bom. Parabéns. Belo tema, por sinal. A gente precisa ouvir isso também. Mais alguma coisa para incorporar aqui na história. Bom, nós estamos quase terminando o grupo. O próximo grupo, o grupo 4, ainda consegue apresentar? Sim. Então, vamos lá. Então tá. Vou começar a apresentar aqui. O meu é o grupo do Miguel da Luz, a Brenda, a Rafael e Guilherme. Apresentando? Para mim ainda não abriu nada. Abriu para você? Ah, tá abrindo. Abrindo. Apresentando? Sim. Tá. Isso, excelente. Ok. Hoje eu, a Brenda, o Guilherme, Miguel da Luz e Rafael vamos apresentar o trabalho das atividades acumuladas pelos alunos nessa quarentena. O tema selecionado pelo nosso grupo foram as atividades acumuladas pelos alunos em nossas salas. Como a maioria das pessoas do nosso grupo tinham atividade atrasada, ficamos em dúvida em saber se isso também seria um problema para os outros. Sendo assim, criamos uma pergunta. Elaboramos uma pergunta, depois chegamos a um acordo entre o grupo para saber se todos concordavam com a questão, a pergunta no caso, e distribuímos para a sala, e depois coletamos as respostas quando respondidas. Como é que vocês fizeram, só um pouquinho, como é que vocês fizeram através do e-mail, dos colegas? A gente colocou no grupo WhatsApp. de WhatsApp. Ah, tá. Que a gente tem um grupo só que está assim os professores. Ah, tá. Obrigado. A pergunta elaborada foi o seguinte: atividades acumuladas. A, nenhuma.
B, de 1 a 3, C, de 3 a 5, D mais de 5. Os resultados. Com os resultados em mãos, organizamos os gráficos de setores, discutimos sobre e chegamos a uma conclusão. Chegamos à conclusão que mais da metade dos alunos de 1 a 3 atividades acumuladas podem serem feitas. Nenhuma atividade acumulada, 13%, 2 pessoas colocaram. De 1 a 3 atividades acumuladas, 56%, 9 pessoas colocaram essa resposta. De 3 a 5, 6%, uma pessoa colocou essa resposta. E na D, mais de 5, 25% e 4 pessoas. A solução. Quem não tivesse atividades acumuladas poderia ajudar as que têm de 1 a 3 e eles juntos ajudariam quem tem de 3 a 5 e assim por diante. Todos ficariam sem atividades acumuladas e quem tivesse dúvidas poderia tirá-las. Parabéns! Parabéns mesmo! Olha como é importante, e olha a solução que vocês propuseram, né? E vocês vejam, se a pesquisa se vocês conseguiram se comunicar através do grupo, isso também pode ser muito bem utilizado, né? Esse mesmo grupo, para vocês fazerem essas atividades, como vocês propuseram. Eu só tenho, realmente ficou claro o gráfico, colocaram tudo certinho, explicando, tema, conclusão, tá? Ficou ótimo. Mas alguém gostaria alguém do grupo gostaria de completar? O grupo do Ricardo não leu ainda. Como, Arthur? Ô, professora, eu era do grupo do Ricardo e da Camille. Sim, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Aqui já colocaram, bateram palmas, botaram brigando, parabéns. Não fiquem com inveja, todo mundo tem capacidade, tá? Todos vocês têm. Olha só trabalhos que foram apresentados hoje. Olha o que vocês podem melhorar, tá? Não é para ficar com inveja. Estão de parabéns. Bom, gente, a nossa aula terminou e ficou o grupo 5, né? Então, o grupo 5 vai apresentar amanhã na nossa aula, tá? Apresenta o grupo 5, depois eu passo o conteúdo que eu me programei para amanhã. Caiu aqui, né? E aí não foi possível. Agradeço imensamente, fiquei muito, muito feliz, surpreendida. Gostei muito de ter feito... de ver esses resultados. Eu não sei se vocês gostaram de fazer, mas eu gostei muitíssimo.